sejam todos muito bem-vindos a mais uma tiragem semanal e atemporal. Gostaria, antes de mais nada, agradecer a todos que me assistem de toda parte do mundo pela presença, pelo carinho, pelos likes, pelos comentários, pelo compartilhamento dos vídeos, pelo feedback positivo que vocês deixam aí nos comentários e lá no meu e-mail. Muito, muito obrigada em relação às leituras, né? De como as leituras têm ajudado vocês de alguma forma. Isso é muito, muito importante para mim, é muito gratificante, tá? Então, muito agradecida do fundo do coração e é uma maneira de vocês demonstrarem também o reconhecimento de vocês em relação ao meu trabalho, junto à espiritualidade, trazendo essas mensagens com muito amor, com muito carinho, muito respeito e de forma gratuita a todos vocês. Fora que vocês me ajudam também a levar essas mensagens a outras pessoas que também possam estar precisando de uma orientação, assim como vocês que buscam aqui nas tiragens do canal, tá bom? Para quem já é aqui do canal, tá sabendo que eu tô de viagem, que essas leituras são gravadas, né? Como são atemporais, gente, então não tem problema, tá? Porque atemporal, para quem não sabe, ele passa a valer a partir do momento que você assiste o vídeo, tá? Então, assim, nada é por acaso, né? Então, ninguém assiste um vídeo por acaso, né? Então, não tem a ver com o tempo, não tem a ver com quando foi postado, quando foi gravado, enfim, tá? Então, assim, para quem já é aqui do canal sabe que essas leituras já estavam gravadas, né? Conforme eu deixei avisado já na aba comunidade. E eu comentei que seria até meados de junho, né? Então essa leitura de hoje vai ser a última, tá? Vai ser a última aqui do canal. Eu vou realmente dar essa pausa. Logo mais os shorts também vão ser pausados, se isso já não aconteceu, tá? Assim como os bônus, que já pararam também, né? Eu vou tentar manter, pelo menos, não com muita frequência, mas vez ou outra, fazer alguma postagem sobre reflexões, né? A respeito do amor, como eu costumo fazer, né, na aba comunidade, tá bom? Então, assim, não se esqueçam de deixar ativado o sininho de notificações para vocês sempre serem atualizados a respeito do que acontece aqui no canal, quando eu retornar. Não tenho data certa para retornar, mas eu prometo a vocês que eu vou fazer o possível para retornar o mais rápido, tá? Com as gravações aqui para vocês, independente de onde eu esteja, ok? Certo? Mas, sem mais delongas, vamos lá a leiturinha de vocês, né? Signo de Touro, Sol, Lua, Ascendente, Vênus, leitura de amor. Próximos 7 dias, vamos ver o que a espiritualidade traz aqui para vocês, taurinos, nessa última leiturinha do canal, antes da minha pausa. Touro, elemento terra. Energia predominante para os próximos 7 dias, gratidão, amor para Touro. Touro, tem alguém aqui disposto a vir na sua direção aqui, saindo da sua zona de conforto, alguém tendo um despertar aqui, em relação ao que sente por você, tá? Ou em relação ao que ainda sente por vocês, porque a gente pode estar falando de uma reconciliação também, tá? Eu tô vendo alguém aqui. Se for reconciliação, é uma pessoa que... Gente, a gente tá falando de uma pessoa aqui que é muito preocupada com o social, tá? Com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão falar. Muito preocupado com a imagem. Entende? Muito preocupado com a opinião dos outros. Então, assim, se for uma reconciliação, é uma pessoa que se afastou de vocês. E se vocês pensam que essa pessoa seguiu adiante ou esqueceu vocês, pode até ter tentado seguir adiante, né? Pode até ter se envolvido com outras pessoas e tudo mais. Essa pessoa não tirou vocês da cabeça, tá? Independente dela ter se envolvido ou não com alguém nesse período, essa pessoa não tirou você da cabeça. Porém, é uma pessoa que tem essa preocupação que eu acabei de falar pra vocês, tá? Então, pode ser alguém que, não sei, a gente vai tirar com um tarô aqui, mas pode ser, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Uma pessoa que vocês terminaram, essa pessoa falou mal de vocês, né? E agora tá muito preocupado com o que os outros vão pensar se ela demonstrar que tá com saudade de vocês ou demonstrar o interesse de querer ir atrás de vocês. Como que vai ficar a imagem dela diante dos amigos e dos familiares para quem ela fez a tua caveira, por exemplo. Um exemplo. Tá? Se for uma pessoa que vocês nunca tiveram um romance, eu não sei se é uma pessoa nova que vocês vão conhecer ainda ou se é uma pessoa que vocês já conhecem, tá? Eu vou colocar aqui como sendo uma pessoa que vocês já conhecem, mas nunca se declarou. Mas a gente vai ver com o tarô. De repente pode ser uma pessoa completamente nova, né? Enfim, é uma pessoa que vocês nunca tiveram um romance, tá? Então aqui pode ser uma pessoa
vamos lá. Pode ser uma pessoa que tem essas características também, de se preocupar muito com o social, né? Então pode ser uma pessoa que, por exemplo, pode ser, se for uma pessoa que vocês já conhecem, tá? Então pode ser uma pessoa que não se revelou pra você, ela não se declarou pra você, ela não quis um romance com você, porque ela, de repente, estava num relacionamento ou estava num casamento já desgastado e tudo mais, mas, por exemplo, é um exemplo que eu tô dando, tá? Não significa que seja exatamente isso. É só um exemplo pra vocês entenderem o que eu tô querendo passar aqui. Supondo que essa pessoa tivesse filhos, por exemplo, tá? Então, independente de ainda ser casado ou casada, né, com alguém, ou ser já divorciada, ou de repente nem é casado, mas morava junto, tinha filhos, um exemplo, tá? Então é uma pessoa que fica muito preocupada, apesar de saber que o relacionamento tá desgastado, já tá uma caca, essa pessoa ela não abre mão porque ela fica preocupada com o que os outros vão achar. Entende? Ah, as pessoas podem interpretar errado, pode achar que eu já estava traindo o meu marido ou a minha esposa, ou pode achar que eu sou um pai desnaturado, que estou deixando os filhos para trás com a minha esposa, enfim, sabe coisa assim? Muito preocupado com o que os outros vão pensar. Aqui tem a ver com alguém que ela disfarça algo que sente por você, mas por conta do social. Tem uma preocupação com o social aqui, tá? Outro exemplo, pode ser uma pessoa que ela não se conectou com você porque vocês têm algum tipo de diferença. Também aqui não saiu, né? Pode ser que saia no tarô, mas é um exemplo que eu tô dando. Mas pode ser uma diferença de idade, uma diferença de, sei lá, crenças religiosas, né? O que meu pai e minha mãe vai pensar, por exemplo? Minha família toda é católica e eu tô namorando e taurino, por exemplo, é da Umbanda. Meus pais não aceitariam. Minha família não aceitaria, por exemplo. Tá? Ou é de uma cultura diferente, ou a idade é muito diferente, sabe assim? Mas é algo que, na verdade, não é uma preocupação para ela. É uma pessoa que fica preocupada com a opinião dos outros, porque para ela mesmo não faria diferença. Sabe? Eu tô sentindo que a energia de uma pessoa que realmente queria algo com você, mas fica muito preocupado com o que os outros vão pensar, entende? Coloca a opinião dos outros à frente, né? Imagem, né? Como que vai ficar a imagem diante da sociedade, entende? Se for uma pessoa que vocês nunca tiveram relacionamento, tá? E aí, o que acontece? Eu vejo essa pessoa, ela vindo disposta a tudo com vocês. Então, se for uma reconciliação, uma pessoa disposta a aprender com você, então pode ser uma pessoa que não tinha muita humildade, pode ser uma pessoa que não ouvia muito, enfim, sabe? Aquela pessoa sabichona que, né, sempre quer se colocar como, né, eu sei tudo, eu sempre tô com a razão, entende? Não mudo minha opinião. Uma pessoa que volta completamente diferente. E se for uma pessoa nova, uma pessoa que vocês nunca tiveram romance, alguém vendo em você a oportunidade de aprender muito. É como se ela visse você como uma pessoa muito mais experiente do que ela. Por isso que eu falei, pode ter uma diferença de idade, alguma coisa do tipo assim, tá? Ou se não tiver essa questão de diferença de idade, porque não necessariamente é isso, essa pessoa ela te vê como uma pessoa que tem uma maturidade maior, muito mais maturidade do que ela. Então, quer dizer, ela teria muito que aprender com você e ela é disposta a isso. Entende? Não é aquela pessoa arrogante que vai vir, né, que vai se incomodar de você saber mais do que ela, de você ser mais experiente, de você ter mais sabedoria, ter mais maturidade, porque tem pessoas que se incomodam, né? Não gostam de estar com pessoas que estejam acima dela, só anda com pessoa igual a ela ou abaixo dela. Mas ela não se sente bem perto de alguém que saiba mais do que ela, né? O que é uma tristeza, é um desperdício, né? Porque a gente tem que estar sempre em busca de pessoas que tenham algo para agregar, né? À nossa vida, entende? Até diz um ditado, né? Quando você se sentar à mesa com outras pessoas, você não deveria ser o mais inteligente da mesa. Vocês entenderam? Né? Você precisa sempre buscar por pessoas que saibam mais do que você, que tenham que te ensinar. Entende? Que sejam um exemplo para você, que te inspirem, né? Tá? Mas eu tô vendo essa energia de humildade, tá? Então, alguém saindo da sua zona de conforto. Então, assim, se for uma reconciliação, é uma pessoa, então, é o que eu falei, que de repente pode ser uma pessoa que era muito difícil de lidar, uma pessoa que não escutava ninguém, uma pessoa que era dona da verdade, não sei o quê. Então, ela sai da sua zona de conforto, ela lida com as próprias sombras, ela baixa a bolinha, entende? E ela reconhece que ela tem muito realmente o que aprender com você, né? Que ela tem que aprender que um relacionamento a dois não é assim, não é uma guerra de poderes, não é quem sabe mais, né? Não pode ser um ringue.
Então aqui é como se o relacionamento de vocês tivesse mais para um ringue do que para um relacionamento de fato, né? Então assim, para valer a pena um relacionamento a dois, os dois têm que se apoiar, né? Os dois têm que se agregar, né? Entende? Então é uma pessoa que ela sai da sua zona de conforto, ela busca uma melhoria. Como ela vai buscar essa melhoria, não importa, mas ela busca por uma melhoria, tá? Se for uma pessoa nova, pode ser uma pessoa que estava muito acomodada, né? Porque por causa daquela questão, aquele exemplo do casamento. Então é uma pessoa que está num casamento, está num relacionamento frustrado, né? Tá gostando de você e ela é como se ela percebesse que ela tá perdendo a oportunidade de aprender muito com você aqui, né? Ela percebendo que você tem muito que agregar a ela, né? E ela perdendo muito tempo porque está muito preocupado com o que os outros vão pensar, né? E fica sustentando aquele relacionamento frustrado. Então ela sai da sua zona de conforto, ela enfrenta o que ela tiver que enfrentar, tá? Ou aquele outro caso também, uma pessoa que ficou muito preocupada com a opinião dos outros, porque vocês têm uma diferença de idade muito grande, porque vocês têm uma diferença de crenças religiosas, enfim. Tá? Alguém sai da sua zona de conforto, alguém tem um grande despertar aqui, tá? E é uma pessoa que é uma pessoa que ela vai se impor aqui, tá? Se for uma pessoa que vocês nunca se relacionaram, é uma pessoa que vai se impor, entende? E se for uma pessoa com quem vocês já tiveram algo, uma reconciliação, alguém que vai estar tomando muito cuidado com as palavras que vai usar, né, as atitudes que vai tomar para se reaproximar de você. Ok? Ó, tá vendo? Aqui é alguém... aqui tá confirmando, é alguém que era muito preocupado com aparências, tá? Aqui é alguém que era realmente muito preocupado com a aparência. Então pode ser uma pessoa que não era muito conectada à espiritualidade, por exemplo, tá? Se for uma reconciliação, essa pessoa, ela se afastou de você por influência de pessoas erradas, pessoas que de repente não gostavam de você, tá? Ou uma pessoa em específico que não gostava de você, tá? Ou ela te sacaneou de alguma forma, te traiu, mentiu, tinha contatinhos, sabe assim? Não resistia a um corpinho bonito que aparecia na frente dele, dela, né? Por quê? Porque é uma pessoa que aparência é tudo pra ela, entende? Aparência, status, então pode ser uma pessoa, entende? Não perdi a oportunidade, é mais ou menos isso, tá? E se for uma pessoa nova, é uma pessoa que, para manter as aparências, né, ela até lidava com pessoas tóxicas. Por isso que eu dei aquele exemplo de relacionamento, né, já frustrado, ou então de pessoas de, né, família que dava muita opinião, porque, não vai dar certo porque vocês têm diferença de idade, porque pessoas tóxicas. Então essa pessoa, ela vai deixar de considerar muito apenas o quê? A aparência. E ouvir mais a intuição, se conectar mais à espiritualidade, entende? Ó, alguém querendo muito falar com você, querendo muito expressar o que realmente sente, porque se for uma amizade, é uma pessoa assim que ela tenta conversar com você como realmente só te visse como amigo, como amiga, mas na verdade ela te vê com outros olhos já. E se for uma reconciliação, uma pessoa que tenta passar para você uma imagem de que, né, tá seguindo adiante, que tá feliz, que tá, né, então conta piada, tá sorrindo por aí e tal, né, tentando passar essa imagem para você, pros amigos, pros familiares, seja lá para quem for. Mas na verdade por dentro ela tá quebrada, tá em cacos, tá? Pode ter uma distância geográfica entre vocês, pode existir uma viagem, algo do tipo assim, mas eu vejo essa pessoa vindo na sua direção, ela se sentindo agora mais seguro, mais segura. Existe uma maturidade que ela adquire, existe uma consciência que ela adquire, tá? Aqui é isso mesmo, uma consciência que ela adquire a respeito de algo, principalmente relacionado ao comportamento, atitude, as escolhas dela, né? Baseado muito, muito na aparência, né? Então, quando ela consegue se afastar disso, ela consegue eliminar isso daí, um novo início aqui surge para ela, com vocês. Aqui tem energia de início, aqui tem energia de comemoração, tá? Tem energia até de gravidez, tá? Então, se for uma reconciliação, pode rolar uma gravidez aí. Então, para quem não quer, se cuide. Para quem quer, tá favorável, tá? Ou pode ser até que vocês... A questão da gravidez pode ser que vocês ouçam falar que alguém da família de vocês está grávida, tá? Ó, alguém se conectando mais à espiritualidade mesmo, tá? Ok? Vamos entender melhor aqui. Então, essa pessoa saindo da sua zona de conforto, vindo com mais humildade, né? Agora eu estou disposta a te escutar, se for uma reconciliação, né? Ok?
Energia dessa pessoa, energia, intenções dessa pessoa em relação a touro. Lembrando que a leitura pode estar espelhada, pode ser energia de vocês em relação a alguém também, tá? Sacerdotisa, tá vendo? Eu falei? Tem alguém aqui que está se conectando mais à espiritualidade. Então pode ser uma pessoa que se afastou demais da espiritualidade ou nunca teve conexão com a espiritualidade, né? Porque muitas vezes pessoas que são extremamente materialistas ou se preocupam demais com aparência, né, com superficialidade, são pessoas geralmente muito afastadas da espiritualidade. São pessoas que não acreditam em nada que tenha a ver com espiritualidade, né? Não acreditam em energia, não acreditam em nada disso. Né? Então uma pessoa ouvindo mais a intuição, eu vejo essa pessoa, tem um silêncio entre vocês, vocês não estão se falando, tá? Não estão se falando aqui, para muitos casos não estão se falando. Se for uma pessoa nova, aqui é como se fosse algo escondido, porque ela reprime, né, sentimentos, ela não revelou para você, então ela querendo se revelar, olha o louco aqui no fundo do deck. Tá? O louco, ele traz uma energia de início, tem uma energia de arriscar, de se jogar, entende? E se for uma reconciliação, uma pessoa quer um novo início de uma forma completamente diferente, alguém quer quebrar esse silêncio aqui, tá? Ok? Vamos ver mais uma energia aqui, energia de Câncer, energia de Sagitário, mais uma energia dessa pessoa em relação a Touro. Essa pessoa, ela vê você como uma pessoa muito espiritualizada, uma pessoa muito reservada. Pode ser que vocês trabalhem, para muitos aí, a gente pode estar falando de pessoas que têm uma certa mediunidade, pode ser tarólogos, pode ser pessoas que trabalham também com a mente, né? Hipnoterapeutas, tá? Oh, meu Deus do céu, tá caindo tudo hoje. Mais uma energia dessa pessoa em relação a Touro. Nossa Senhora. Tem uma energia de ciúmes, hein? Muitos ciúmes de vocês. Talvez por isso, se for uma reconciliação, por isso que essa pessoa ela vai se mexer. Tá? Esses ciúmes aqui vai motivar essa pessoa a se mexer. Porque ela sabe que se ela tentar se reaproximar de você do jeito que ela era, não vai rolar, né? Não vai dar certo. Entende? Se ela tentar se reaproximar, lembra que eu falei que tem energia de uma pessoa que tá pensando, tá tomando muito cuidado com como é que ela vai falar e como é que ela, entende? As palavras que ela vai usar, as atitudes que ela vai tomar para vir na sua direção. Então, por ciúmes, essa pessoa ela vai ser motivada a mudar esse comportamento, mudar o olhar, tá? E se for uma pessoa que vocês nunca tiveram romance, também tem ciúmes aqui, tá? Suporte financeiro. Aqui pode ser alguém que pode ser muito bem de vida, tá? Uma pessoa que está muito bem de vida, uma pessoa que vai querer te dar um suporte financeiro, pode ser uma pessoa que te ajude a realizar algum sonho que você deseje, sabe? Tem um suporte financeiro aqui, então pode ser uma pessoa muito bem de vida que pode vir a te ajudar, te dar um auxílio, ou te dar realmente uma estabilidade financeira, alguém que vai ter condições de te proporcionar isso daí, tá? O que mais? Touro, Sol, Lua, Ascendente, Vênus. Entendi. Carta da Justiça com Rei de Paus. Olha só. Como que essa pessoa, na visão dela, tá? Não que vocês enxerguem essa pessoa dessa maneira, mas na visão dessa pessoa, como que você enxerga ela? Na visão dela. É o que ela pensa, tá? Na visão dela, como que vocês enxergam ela? Na visão dela, você enxerga ela como uma pessoa que deveria pagar, é mais ou menos isso, que deveria pagar, tá? Pelo comportamento que ela teve com você, tá? E aqui no caso, é como se fosse assim, é como se ela sentisse que você a vê como uma pessoa que foi muito injusta com você. Então aqui, para alguns casos, olha só, aqui só tá confirmando, tá? As cartas que saíram falando sobre aparência,
né? Essa carta, né? Por quê? Porque o Rei de Paus, ele é uma pessoa muito vaidosa, né? O Rei de Paus, ele tem o seu lado bom, ele é uma pessoa de atitude, é uma pessoa muito alegre, comunicativa, tá? Trabalhadora, sedutora, geralmente são pessoas muito bonitas, aqui não é gênero, é energia, tá? Pode ser um homem, pode ser uma mulher, tá? Esse é o seu lado positivo. Só que no seu lado sombra aqui, aqui a gente pode estar falando de uma pessoa que realmente gosta de aparecer, gosta de redes sociais, gosta de ostentar, tá? É uma pessoa competitiva, é uma pessoa que não gosta de se comprometer muito, é uma pessoa sedutora, galanteadora, fica jogando charme por aí, tá? Gosta de uma conversa, né? Então, assim, geralmente, quem se relaciona com uma pessoa que vibra na energia do Rei de Paus no seu lado sombra, tem problemas nos relacionamentos, com certeza. Porque é uma pessoa que é muito bonita, uma pessoa muito sedutora e gosta de conversar, vixe, imagina. Mas solta as asinhas doidado, tá? Então, alguém não foi justo com vocês, na opinião dessa pessoa, ela sente que ela agiu dessa maneira e você a vê dessa forma. Agiu dessa maneira não, de repente essa pessoa nem agiu, mas na opinião dela, você sente que ela agiu dessa maneira, né? Então assim, se aconteceu ou não, aí já é outros 500, né? Então pode ser que tenha acontecido ou de repente não, de repente foi impressão sua mesmo, você achou, né, que essa pessoa agia dessa maneira e de repente essa pessoa não agiu dessa maneira. Para alguns casos, né? Mas vocês entenderam, né? Não é que vocês estão vendo essa pessoa necessariamente assim, mas na visão dela, ela sente que você enxerga ela dessa maneira, que ela agiu de uma forma injusta, de que ela pode ter te traído, entende? Tá? E que ela tem que pagar pelo que ela te fez. Tá? E que vocês, para muitos casos aqui também, e que vocês sentem que o certo seria essa pessoa ela vir realmente na sua direção te pedir desculpas. Se retratar. Tá? Então, que essa pessoa pense em relação a você, no sentido de a sua visão, né, em relação a ela. Tá? Aí deixa nos comentários aí se é isso que vocês pensam, se é isso mesmo que vocês pensam dela, tá? E se for uma pessoa nova, uma pessoa com quem vocês nunca tiveram um relacionamento aqui essa pessoa sente que vocês olham pra ela como se fosse, como se pensasse assim, que se essa pessoa é casada, por exemplo, e tá num relacionamento frustrado, é como se ela sentisse que você tem demonstrado que você gostaria que ela se divorciasse, por exemplo, pra viver essa paixão, esse amor aí com vocês, tá? Ela sente que vocês têm muita atração física por ela. Se for reconciliação, pode ser a mesma coisa também, tá? E se não for questão de casamento, na questão de amor novo, né? Se essa pessoa não for casada, não tivesse relação, for aquele exemplo que eu falei também, né? De a pessoa não agir por causa, preocupado com o que os outros vão pensar, por causa da diferença de idade, por exemplo, e tal. Ela sente que você olha pra ela como alguém que precisa agir. Que precisa ser justa com ela mesma, entende? Ou com vocês, né? Que de repente tá deixando de viver um relacionamento aí, deixando de, sabe? Que não é justo, né? O que essa pessoa o que ela tá priorizando aqui, entende? Que ela tem que ter atitude, porque o Rei de Paus, ele traz uma energia de atitude, né? Então tem signo de Libra, tem signo de Áries, Leão, Sagitário aqui também, tá? O que mais? 4 de copas. Se for reconciliação que não favoreceu esse relacionamento, essa pessoa não te deu o devido valor. Ela não te deu o devido valor. Essa pessoa tratou você só como mais um, como mais uma. E se vocês eram casados, essa pessoa não te deu realmente valor, tá? Não te deu valor aqui. E o que pode não favorecer o relacionamento é se ela continuar não valorizando. Tá? Vocês. Só que o que eu tô vendo aqui, lembra que eu falei? Que tem uma energia de uma pessoa que vem com mais humildade, uma pessoa saindo da sua zona de conforto, baixando a bolinha, né? Saindo dessa energia de orgulho, entende? Ouvindo mais a espiritualidade, né? Não focando apenas só na aparência, no status e não sei o quê, né? Então, assim, e pra pessoa nova é a mesma coisa. O que pode não favorecer o relacionamento, essa pessoa não perceber que você realmente é uma grande oportunidade na vida dela. E ela acabar perdendo, porque ela já tá vendo você como uma grande oportunidade. Então, assim,
né, como uma pessoa diferenciada, trazida pela espiritualidade, diferente de outras pessoas com quem ela se relacionou. Então ela já está percebendo que você tem um diferencial, né? Então o que pode não favorecer seria se essa pessoa não valorizasse isso e deixasse de viver essa história para agradar outras pessoas, preocupado com o que os outros vão pensar, né? Tá? Reconciliação, mesma coisa, né? Se essa pessoa continuar não te dando o devido valor aqui, tá? E te tratando como um contatinho qualquer aí, como aventura, né? Ok? E o que pode favorecer o relacionamento? Comprometimento. Comprometimento, maturidade, né? Mais pé no chão, sabe? Tá? Próximos passos dessa pessoa, 6 de ouros, ó. Tá vendo? Aqui lembra que eu falei que é uma pessoa bem de vida? Então pode ser uma pessoa que, por exemplo, para quem era casado, ou para quem tinha um relacionamento com essa pessoa e se afastou, né, reconciliação, né? Pode ser uma pessoa que quando estava com você não estava muito bem de vida, para alguns casos, né? E essa pessoa pode ter te dado, por exemplo, algum tipo de prejuízo financeiro, essa pessoa querendo devolver isso para você, né? Ela querendo agora estar na posição de te ajudar, de devolver o que te deve, alguma coisa assim, para alguns casos, tá? Mas para a grande maioria aqui é uma pessoa querendo ser mais recíproca, uma pessoa querendo ser, ter mais empatia, tá? Buscando por equilíbrio, né? Dentro da relação. Isso tanto para reconciliação quanto para pessoa nova, tá? Ó, vai mandar mensagem de uma forma inesperada para você, vai no impulso mesmo, tá? Vai dar uns 5 minutos nessa pessoa, essa pessoa vai mandar uma mensagem, porque ela já tá numa ansiedade de falar. Lembra que apareceu aqui, ó? Energia de uma pessoa que tá querendo falar, né? Cadê? Aqui, ó. Tá? Então ela já tá numa ansiedade de querer entrar em contato, quebrar esse silêncio aí, no caso de reconciliação, né? E se for uma pessoa nova, de querer se revelar, sabe? E contar pra vocês que eu vou chutar o pau da barraca mesmo, vou mandar todo mundo pros quintos infernos. Tá? Essa pessoa tá muito empolgada aí pra vir na sua direção. Tá? Para mandar essa mensagem aí, tá? Ó, rainha de espadas, tá vendo? É uma pessoa que vai estar usando muito a racionalidade aqui e o que tiver que cortar, ela vai cortar. Cansei desse negócio. É uma pessoa que acordou, uma pessoa que percebeu, né? Que ela precisa estabelecer limites, que ela tem que parar com esse negócio de ficar fazendo as coisas em função dos outros, o que os outros vão pensar, o que os outros vão... Dane-se o que os outros vão pensar, o que os outros vão achar, né? A vida é minha, quem tem que decidir sou eu. Entende? Pode ser uma pessoa que se deixou influenciar por outras, né? O que eu falei, se for reconciliação, né? Uma pessoa que não gostava de vocês. E ficou falando no ouvido dessa pessoa caiu, preferiu ouvir essa outra pessoa aí, né? Esse outro ser aí, das trevas aí, né? Do que ficar do teu lado, do que lutar, do que batalhar pela relação, pelo que vocês já tinham, né? Entende? Tá? Ó, essa pessoa é apaixonada por você, tanto a reconciliação quanto a pessoa nova, tá? Ó, tá vendo? Aqui a gente pode estar falando de uma decisão que envolve emocional. Então, para quem vocês nunca tiveram romance, pode ser que essa pessoa realmente era casada ou tinha um relacionamento com alguém, tá? Alguém que vai ter que escolher entre uma pessoa e vocês. Só que ela vai escolher por vocês. Se for uma reconciliação, pode ser uma pessoa que se afastou de vocês e estava se relacionando com uma outra e tudo. Mas lembra, eu comentei com vocês, né? Que mesmo que ela tenha se relacionado com outras pessoas, ela nunca tirou você da cabeça. Tá? Só que ela vai ter que encerrar né? Ela vai ter que escolher um lado ou outro. Essa pessoa vai escolher por vocês, tá? Ou se ela não se relacionou assim com ninguém sério, pode ser uma pessoa que preferiu ficar, né, na vida de curtir a vida de solteiro, né? Ficar só tendo relacionamentos casuais e tal. Essa pessoa também vai ter que escolher essa vida de solteiro, né? Com contatinhos, com cada semana uma pessoa e tal. Ou se comprometer de fato com vocês. Mas essa pessoa ela vai optar por vocês. É uma pessoa extremamente apaixonada por vocês, tá? Em ambos os casos aqui. E vocês têm uma conexão muito forte. Tiveram uma conexão muito forte aqui, tá? Ó, reprime sentimentos, tá vendo? Tanto um quanto o outro. Reprimindo sentimentos. Tem muitos sentimentos por você e são duas pessoas que têm muito ciúme de vocês, tá? É uma pessoa muito ciumenta aqui. Bastante ciumenta. Tá? E pode ser uma pessoa que tem uma tendência a certo controle, tá? Se for reconciliação aqui, lembra que eu falei que essa pessoa ela sente que você olha pra ela como alguém que deveria pagar pelo que ela te fez? E que para alguns casos pode ser uma pessoa que foi muito galanteadora, né? Enfim,
Pode ser uma pessoa que não gostava de se sentir pressionado, pressionada, né? Porque a energia do Rei de Paus no seu lado sombra, ele não é a pessoa ideal para se comprometer, muito pelo contrário. Né? Então é uma pessoa que não gosta de dizer onde vai, com quem vai e tal. Ela não gosta de se sentir pressionada. É uma pessoa que é meio manipuladora, para alguns casos, tá? Uma pessoa controladora. Uma pessoa que adora ser bajulada. Tá? Então aqui, é uma pessoa muito competitiva. Por isso que eu tô falando, aí sai essa energia dos ciúmes e sai a carta da lua, né, com os amantes, que fala de uma pessoa extremamente apaixonada por vocês, tá? Mesmo essa pessoa nova, extremamente apaixonada. Ela fica pensando mil coisas, se vocês já estão conhecendo outra pessoa, se vocês já estão com alguém, se vocês ainda têm sentimentos por ela, supondo que seja reconciliação, né? Passa mil coisas na cabeça dela. Por isso que eu tô falando, essa pessoa, tanto um quanto o outro, vai se movimentar na sua direção em função dos ciúmes, tá? Ó, realmente, essa pessoa vê vocês como uma conexão de almas, e de fato vocês são. É uma pessoa com quem vocês tiveram uma conexão muito forte, independente de vocês terem tido algo com ela ou não. Tá? Para alguns casos, para quem acredita aqui, ó, é conexão de vidas passadas mesmo, tá? Por isso, se for reconciliação, por isso que ela tá sentindo que você vê ela como alguém que deveria pagar pelo que te fez. Porque vocês têm uma conexão forte. Para muitos aqui, vocês têm sentimentos fortes ainda por essa pessoa, vocês estão conectadas a essa pessoa. Ah, Silvia, eu nem lembro mais dessa pessoa, que não sei o que lá, porque essa pessoa realmente me fez muito... Então essa leitura pode não ser pra você, tá? O que eu tô sentindo aqui, porque quando sai essas duas cartas aqui, principalmente o 2 de copas, aqui tem um espelhamento aqui. O que essa pessoa sente por você, você sente por ela também. Aqui, de repente, você só se afastou porque realmente ela demonstrou um descaso com você, né? Uma falta de respeito, né? Não teve consideração, entende? Existe uma mágoa aqui, mas eu não sinto que vocês deixaram de amar essa pessoa. É como se as atitudes dela te obrigassem a se afastar dela, entende? Se for uma reconciliação, né? Tá? Vocês têm uma conexão muito forte aqui. Se for uma amizade, nossa, de imediato vocês tiveram conexão. Por isso que aqui, essa pessoa, no caso, a pessoa nova, ela sente que você olha pra ela como alguém que deveria ter mais atitude. Ser mais justo, mais justa com ela mesma. Tá? Alguém que vai vir muito rápido na sua direção, tá? Signos fortes: Gêmeos, Peixes, Sagitário, Libra, ok? É isso que eu tenho pra vocês. Touro, a leitura pode estar espelhada, vocês invertam se for o caso, fiquem à vontade, tá? Eu espero ter ajudado de alguma forma, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like, deixa aí nos comentários se essa leitura fez algum sentido aí pra vocês, tá? Quem são vocês nessa situação, isso já aconteceu, está acontecendo, enfim. Para aqueles que ainda não são inscritos, eu convido vocês a se inscreverem e a gente se vê numa próxima leitura, tá? Que vai levar um tempinho, como eu disse, né? Não tem data certa para eu retornar, mas eu prometo para vocês que eu vou fazer o possível para retornar com as gravações o mais rápido possível. Certo? Ok? Touro, muito, muito obrigada de coração pela companhia, pela presença de vocês aqui no canal, pelo carinho de vocês, tá? Que a gente continue juntos, né? Logo mais eu volto, eu prometo aí para vocês. Fiquem bem, tá? E é isso. Fiquem com Deus. Gratidão mais uma vez. E até mais. Tchau, tchau.